Nós estamos vivendo um tempo sem precedentes na história humana. Com o advento da tecnologia, muito recentemente a popularização da inteligência artificial, ficou fácil entender como o sistema do anticristo vai poder operar a pleno vapor em toda a Terra, controlando todos os seres humanos por meio da grande quantidade de informações e dados que o sistema possui a respeito de cada pessoa. Eu gostaria de colocar o texto bíblico na tela para nossa reflexão. Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Vou ler pausadamente novamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento tem se multiplicado de tal forma que chega a ser assustador. Recentemente foi publicada uma notícia sobre um financiamento proposto pelo CEO, pelo presidente da OpenAI, com o objetivo de expandir a capacidade de processamento de dados para serem usados pela inteligência artificial. Ele quer que 7 trilhões. OpenAI quer investimento de 7 trilhões para construir império dos chips de inteligência artificial. Sam Altman, o CEO da empresa, se reuniu com possíveis investidores e espera alcançar valor em 2025, que é aquela empresa detentora do popular ChatGPT, que hoje é utilizado no mundo inteiro por muitas pessoas. Inclusive é muito útil para acelerar tarefas e para auxiliá-lo em várias coisas. O Sam Altman quer esse dinheiro, ele quer chips capazes de tornar o processamento de dados ainda mais veloz. Os usuários do ChatGPT, como eu, já estão assustados com a rapidez das respostas. Você faz uma pesquisa, você faz uma pergunta, você propõe um problema e a resposta é quase imediata. Imagina quando isso for melhorado. Tudo está sendo preparado para o sistema que a Bíblia chama de o sistema da besta. Eu não estou aqui dizendo que nenhuma empresa ou algum aplicativo em específico seja o representante do mal, não é nada disso. Eu estou apenas dizendo que as condições estão sendo colocadas, que as condições estão sendo estabelecidas para que, muito em breve, tudo o que foi escrito pelo apóstolo João no Apocalipse continue a acontecer, porque que já está acontecendo, isso é fato. Isso é fato. Se nós pensarmos que quando você está diante de um smartphone hoje e com a sua câmera frontal, a rede social que você acessa é capaz de saber se você está triste, feliz, ansioso, se você gostou ou está gostando do vídeo, da foto ou da mensagem que você está recebendo no momento, e muitos pensam que a câmera frontal é apenas para tirar lindas selfies. Não é? Tudo tem um preço. Como diz a expressão, não existe almoço grátis. Se tem uma câmera frontal, não é só para você ver a sua beleza ou tirar uma selfie. Eles querem saber o que você está sentindo no momento em que você rola o feed da sua rede social. Você já se deparou com uma mensagem publicitária pouco tempo depois de ter comentado sobre algum serviço ou produto? E aí você pensa, que coincidência, né? Eu estava pensando aqui em comprar uma camisa do Flamengo e estou recebendo agora várias mensagens, vários anúncios de camisas do Flamengo. Ou de repente você quer comprar um tênis da Nike, ou quem sabe você queira consumir ou adquirir algum serviço e a publicidade daquele serviço aparece assim como que de forma mágica na sua frente. Isso não é mágica, isso é coleta de dados
feita pela sua rede social por meio da gravação ou da escuta do microfone do seu smartphone, que está monitorando tudo o que você diz, tudo o que você fala, e isso, em tese, poderia ser usado contra você. É bem verdade que tem lá os termos de uso. Quando você baixa qualquer aplicativo, ele pede permissão para gravar suas conversas, sempre com as melhores intenções, e você vai nem ler aquelas linhas e dá aquela permissão. Imagine a quantidade de dados que as redes sociais têm a seu respeito. Há quem diga, estudiosos lá do Vale do Silício nos Estados Unidos, das empresas de tecnologia e redes sociais, elas dizem que eles são capazes de cruzar informações a respeito de cada um dos seres humanos, informações capazes de fazer com que eles nos conheçam melhor do que muitos dos nossos parentes. Há quem diga que uma destas redes sociais pode conhecer o marido muito melhor do que a esposa. Você já imaginou a quantidade de informações que eles têm a nosso respeito? Todo o sistema está sendo preparado. Há pouco tempo atrás a gente se perguntava como assim o anticristo será capaz de controlar todos os seres humanos na Terra? Como assim ele será capaz de impor uma marca sem a qual ninguém pode comprar ou vender? Saiba, já está se falando no mundo inteiro, nos países mais importantes, de moedas digitais oficiais. Eu não estou falando de bitcoins ou outras moedas alternativas. Eu estou falando de moedas digitais nacionais. Os Estados Unidos terão muito em breve o dólar digital. O Brasil já tem prazo para lançar o seu Drex, que é o real digital, que deve, depois de um certo tempo, substituir totalmente o real físico, este que nós conhecemos. Imagine que o governo saberá tudo o que você compra, que horas você compra, onde você compra, de quem você compra. Quando houver necessidade de fazer com que você não possa comprar mais, será muito fácil tirar o seu acesso ao seu próprio dinheiro. Talvez você não saiba, mas na China já há um sistema parecido, chamado de crédito social. O governo sabe o que as pessoas compram, onde elas compram, quando elas compram. E se estas pessoas se comportarem de maneira a desagradar o governo em alguma coisa, elas são penalizadas com a diminuição dos seus pontos na cartilha do crédito social. Eu estou falando aqui de forma para que você possa entender mais facilmente. É um sistema tecnológico e eles são muito avançados em matéria de sistemas de pagamento, por isso é plenamente possível e já está operante. Imagina quando nós tivermos isso funcionando no nosso país, e não deve demorar muito. Talvez comece a fazer sentido para você que a besta falada no livro do Apocalipse, ela é um veículo, ou seja, um sistema por meio do qual aquele que quer governar sobre todos se levantará, se utilizará deste meio, deste sistema. Em breve surgirá um homem que será muito simpático, muito inteligente e vai resolver um grande problema da humanidade, e muitos dirão: esse é o líder que nós estávamos precisando. De vez em quando, você que é mais atento vai ouvir alguma autoridade governamental do Brasil e do mundo falando sobre este grande líder mundial, que o mundo precisa de uma liderança. Até as mais expressivas lideranças religiosas costumam dizer isso de vez em quando. O mundo precisa de uma governança global. A ONU já trabalha para este fim há muito tempo. Tudo eles querem que seja colocado sob uma única autoridade, para que um pequeno grupo e mais depois, logo mais, uma só pessoa possa decidir tudo a respeito dos destinos da humanidade. E por incrível que pareça, num primeiro momento, a maioria das pessoas vai achar isso uma maravilha, porque haverá a impressão de que finalmente a paz foi alcançada e que a tão esperada estabilidade e prosperidade finalmente chegou para todos os seres humanos. Estará estabelecida o que muitos chamam de justiça social. Só que este engano tem prazo de validade. Num determinado momento, este homem, que a princípio se mostrará como muito bom,
muito inteligente, capaz de resolver os problemas da humanidade por altruísmo, chegará um momento em que ele vai querer ser adorado como Deus e a máscara vai cair. O Apocalipse fala, o apóstolo Paulo fala, que ele vai proibir que qualquer uma pessoa possa adorar a quem quer que seja. Todas as religiões serão proibidas, ou todas as religiões deverão adorá-lo. Ele vai querer a adoração unicamente para si. Aí nós temos, portanto, a figura do anticristo revelando-se como tal. A origem da palavra anticristo não significa, como muitos de nós pensam, alguém totalmente diferente de Cristo, que já venha causando repugnância. Não, é alguém que quer estar no lugar de Cristo. Portanto, ele vai enganar a muitos porque, no começo, ele vai se assemelhar a Cristo. Muitos pensarão que este é o enviado de Deus, que a humanidade espera há tanto tempo, e que aquele Cristo que morreu lá no passado foi só um engano, porque este, finalmente, dará a conotação, causará a impressão de que problemas básicos da humanidade estarão resolvidos. Mas tudo engano, tudo por apenas um tempo. Quando eu disse que vai chegar um momento em que aqueles que não aceitarem esse sistema serão impedidos de comprar e vender, eu estou me baseando no versículo 17 do capítulo 13 de Apocalipse. Pode cortar para cá, por favor, Janela. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele com o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tudo está sendo preparado para que o anticristo possa operar. A Bíblia também fala da figura do falso profeta. Quem é o falso profeta? É necessariamente um líder religioso ou um sistema religioso que vai apontar para a figura do anticristo dizendo: é esse, podemos seguir porque é esse aí quem nós esperávamos, esse é que veio para resolver os nossos problemas, esse é o cara. Vamos adorá-lo, vamos segui-lo, vamos com ele porque ele é o bom. 3 figuras descritas no Apocalipse. Besta, que é o sistema que está sendo implementado para controle de todos os seres humanos. Inclusive, a tecnologia hoje é capaz de gerar imagens tridimensionais, hologramas, nos céus, coisas espantosas. Isso foi testado recentemente em alguns festivais e há quem use isso para diversão e pode ser usado também para engano. Sem querer viajar em teorias da conspiração, a tecnologia hoje permite que muitos sinais sejam feitos nos céus, até como forma de diversionismo, distração, tirar a atenção daquilo que realmente importa para aquilo que vai apenas confundir. É bom que nós estejamos alertas para este nível de engano. Corta para a tela de novo. Quando o anticristo se revelar, isso está descrito em Tessalonicenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia já caminha a passos largos. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opôs e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí nós vemos a figura do antigo tentador, a antiga serpente, aquele que num determinado momento da história do universo, num tempo em que nós nem podemos entender, porque não é o tempo Cronos, o tempo humano, ele decidiu colocar o seu trono nas alturas. Ele imaginou que poderia ser igual a Deus. E o engano foi tão grande que ele conseguiu, de alguma forma, desencaminhar a terça parte dos anjos. Depois deste episódio, eles foram precipitados sobre a terra, eles foram expulsos do céu. E quando o homem foi criado, ele resolveu, não podendo atingir a Deus, tomar o direito de governar a terra por meio da escravização do homem pelo pecado. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele passou a autoridade que havia recebido de Deus
para a antiga serpente, o tentador, que passou a exercer autoridade nesta terra delegada pelo homem, por Adão. Mas graças a Deus que na plenitude dos tempos, o próprio Jesus Cristo, por meio de quem as Escrituras dizem que tudo o que foi feito para Ele e por Ele, o próprio Jesus Cristo veio e resolveu o problema do pecado, morrendo numa cruz e derramando o seu sangue precioso para que todos aqueles que nele creem sejam feitos filhos de Deus. Ou seja, se por Adão o diabo recebeu autoridade sobre o mundo, em Cristo, nós, aqueles que fomos vivificados no seu sangue, recebemos autoridade de volta. Boa parte não sabe disso, mas nós recebemos de Cristo a autoridade novamente sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas finanças, sobre tudo que nós havíamos perdido. É bom que estejamos conscientes disso e exerçamos essa nossa autoridade. Sabe por que a maioria das pessoas não tem conhecimento a respeito disso? Porque o mundo trabalha para que o velho engano continue dominando a todos. Essa sensação de caos, que tudo está perdido, que não tem solução para nada, e esse engano que as pessoas vivem, isso tudo é construído, isso tudo é mantido artificialmente para que as pessoas nunca encontrem o caminho da salvação em Cristo Jesus e não saibam o significado do que Cristo nos comprou. Um dia, tudo isso será levado a julgamento, todo este engano. E o próprio Jesus Cristo governará novamente esta terra por 1000 anos, para mostrar como deve ser um governo justo, como o ser humano pode viver em paz se este estiver diretamente ligado a Deus e recebendo dele todas as bênçãos, toda a virtude, tudo o que ele precisa para exercer o seu papel de filho de Deus. Tomara que Deus fale aos nossos corações com estes sinais que estão acontecendo e que nós estejamos preparados, porque a partir de agora o engano vai só aumentar. A palavra diz que o nível de engano, os sinais vão ser tão fortes e eloquentes que, se possível, os próprios escolhidos seriam enganados. Mas você que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, esteja atento,